Bem-vindos de volta ao Timorcast, o podcast do Diligente. A convidada de hoje é Marisa Ramos Gonçalves, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Entre 2007 e 2012, viveu e trabalhou em Timor-Leste como professora e investigadora visitante na Universidade Nacional Timor-Leste e nos arquivos do Secretariado Técnico pós-CARF, Comissão Acolhimento, Verdade e Reconciliação. Está atualmente a desenvolver um projeto de investigação sobre a história das relações de solidariedade entre Moçambique e Timor-Leste. É membro do Conselho Consultivo Internacional do Centro Nacional Chega e doutorada na área de História de Direitos Humanos pela Faculdade de Direito, Humanidades e Artes da Universidade de Wollongong, na Austrália. Muito obrigada, Marisa, por ter aceitado o nosso convite. Como nasceu a sua relação com Timor-Leste? Boa tarde. Eu vim a primeira vez com uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian em Portugal para fazer pesquisa nos arquivos do CAVR, da Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, mas comecei com uma investigação, como bolseira de investigação, num projeto na Universidade do Porto, que era sobre Timor-Leste e a transição para a democracia. Okay. E qual foi a sua primeira impressão quando chegou cá? Então, eu cheguei em junho, final de junho de 2007, um dia antes da eleição para as legislativas. Então, e havia na altura muitos campos de refugiados na cidade de Dili. Então, a minha primeira impressão, depois de sair do aeroporto até ao centro, era de ver uma cidade em que as pessoas viviam em campos de refugiados, na rua. Esse foi um impacto maior. Depois, a seguir, eu estive a fazer a pesquisa. Fui também às montanhas, fui a vários distritos, tive a oportunidade de falar com muitos timorenses e perceber um bocadinho sobre a história e a cultura. Então, tive mesmo uma vontade de voltar, porque só vim por 2 meses a primeira vez, mas gostei tanto de conhecer as pessoas e de conhecer a riqueza da história, também a beleza do interior de Timor, e depois quis voltar e tive a oportunidade de concorrer a uma vaga para dar aulas na UNTL. Passado um mês eu voltei outra vez. Voltei para Portugal, concorri. Sim. E depois tive a oportunidade de dar aulas na UNTL, no programa da Fundação das Universidades Portuguesas com a UNTL. Então, como disse o velho ditado, vim para ficar. Sim, quer dizer, para ficar, eu depois voltei outra vez para Portugal. Sim, mas sim, o meu pensamento e o meu coração ficou sempre um bocado aqui. E também há um velho ditado em Timor que é: se beber água de coco, tem que regressar sempre a Timor. Sim. Também funcionou. Ok, então, de 2007 a 2012, trabalhou como docente na UNTL. Como foi essa experiência? Foi uma experiência para mim muito importante, porque eu já tinha dado aulas, mas nunca na universidade. E naquela altura dei aulas na Faculdade de Economia sobre desenvolvimento, história económica. E eu gostei muito porque na altura os estudantes tinham uma motivação muito grande para aprender e isso para mim era interessante, apesar de haver tantas dificuldades na questão da língua, porque muitas pessoas tinham estado fugidas nos distritos porque tinha acabado a crise de 2006, eles tinham regressado há pouco tempo, mas havia muito interesse dos estudantes em saber mais e isso é muito motivador para um professor, uma professora. Tinha uma boa relação com esses estudantes até hoje, há pouco tempo, há 2 semanas eu me encontrei com eles, já faz 15 anos que eles terminaram o curso e continuamos a ser amigos. Que bom. E qual é a sua percepção sobre o ensino superior em Timor-Leste? Então, eu nessa altura havia dificuldades que eram mesmo, por exemplo, de infraestruturas, não havia eletricidade sempre, não tínhamos livros suficientes, não havia ar-condicionado nem eletricidade a toda a hora. Por vezes queria fazer um exame, tinha que ir fotocopiar a Silvia Copy em vez de na própria universidade, tinha que trazer os meus livros de Portugal.
para copiar, para dar fotocópias aos alunos. Não havia muita internet, não era muito... Aliás, no campus da UNTL não havia internet. Então havia estas dificuldades grandes. Olhando para o passado e vendo agora, obviamente, que está melhor. A Universidade Nacional e outras universidades têm melhores condições. No entanto, continua a haver grandes desafios, porque continuam a haver muitos estudantes que não têm dinheiro, por exemplo, para frequentar um ensino superior. Às vezes falo com pessoas que me dizem que não têm dinheiro. E eu acho que isso é um problema em Timor, porque é um país que tem muitos recursos naturais, orçamentos com muito dinheiro, e a proporção para a educação é muito baixa. Sim. Devia haver muito mais dinheiro para a educação e os estudantes não deviam pagar, pelo menos aqueles da Universidade Pública, eu acho que em Timor-Leste não deviam pagar propinas, ou se pagassem, devia ser uma coisa muito pequena. Sim, que não os impedisse realmente. Infelizmente, estudar. até agora os estudantes ainda estão a enfrentar estas dificuldades. É triste, mas enfim. Sim, mas tem que haver não é, uma luta por esses direitos. Também os Sim. estudantes têm que lutar por isso, ou as famílias. A É. educação e saúde, acho que em Timor são os direitos que as pessoas deviam focar-se, não é? Agora, com um novo governo, existe sempre essa oportunidade de exigir. E acha que a educação em Timor-Leste está a cumprir a sua missão enquanto instrumento de libertação? É como estávamos agora a falar, cumpre em parte para quem tem acesso ao ensino, porque os pais têm capacidade financeira, ou porque alguns estudantes tiveram a oportunidade de ter bolsas, e ainda bem, mas não cumpre para todos e todas, então isso já é uma falha, não é? Porque se Timor-Leste não tivesse acesso a recursos, nós podíamos compreender, mas se tem acesso a muitos recursos, a prioridade não tem sido a educação. E isso leva, então, à conclusão de que não tem sido um instrumento de libertação como os timorenses sonharam na própria luta pela sua independência, não é? A educação também era um objetivo desde 75 dos timorenses, então acho que há muito para fazer. Sim. E em que consiste o seu trabalho enquanto membro do Conselho Consultivo Internacional do Centro Nacional Chega? Nós somos membros nomeados por um Conselho de Administração do Centro Nacional Chega, que é um instituto de memória criado depois de ter sido elaborada toda a pesquisa e o relatório Chega da Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação. Eles decidiram ter uma instituição que dava seguimento às recomendações do relatório na área de direitos humanos, na área de apoio aos sobreviventes do conflito durante a ocupação indonésia, mas também para a educação das novas gerações. Então, cada membro do Conselho de Assessoria, de vários países, somos 9, somos membros voluntários, não é? E vimos cá anualmente, reunimos para fazer uma avaliação das atividades do Centro Nacional Chega e para dar conselhos que não são vinculativos, mas que podem dar novas ideias à instituição. Por outro lado, também representamos o Centro Nacional Chega nos nossos países, por exemplo, participando em seminários, falando sobre o que é que eles têm feito em Timor, porque é também um exemplo bom para o resto do mundo, não é? Há muitas comissões de verdade, mas Timor-Leste é o único país que tem uma instituição que dá seguimento à Comissão de Verdade e Reconciliação. Não há muitos países que tenham feito isto no mundo. E o seu doutoramento é sobre percepções intergeracionais dos direitos humanos em Timor-Leste, memória, cultura e modernidade. Estes três vetores coexistem pacificamente? Será que alguns aspectos culturais timorenses interferem com os direitos humanos? Então, essa pesquisa que eu fiz no doutoramento é uma abordagem para compreender quais são as ideias e percepções dos timorenses e das timorenses sobre o que é que são direitos humanos, a partir da sua história e da sua experiência e da sua cultura. Porque muitas vezes os direitos humanos são vistos como um conjunto de valores que, por exemplo, as organizações não governamentais trazem a um país que é menos desenvolvido, supostamente menos desenvolvido. E esse tipo de abordagem, que é muito, não é, de cima para baixo, ou de parte dos princípios que há
países mais avançados e países menos avançados. Ou seja, há muita gente que tem uma perspectiva crítica sobre isso, não é? Porque é uma imposição de uma ideia eurocêntrica, ocidental, de que tem que haver um apoio a outras culturas para eles melhorarem a sua própria cultura. Então, o que eu percebi é que, de facto, da experiência timorense e da história timorense, existe já, obviamente, existe um conjunto de valores, não é? Um conjunto de ideias sobre o que é a dignidade humana, que é passado de geração em geração. E muitas vezes está ligada com a experiência das pessoas. Neste caso, há uma experiência de luta pela independência, por direitos básicos, como o direito à educação, o direito à saúde, que não estavam assegurados, por exemplo, no tempo colonial português. E no tempo colonial indonésio, outros direitos não foram assegurados, como também o direito à saúde, à liberdade de expressão. Portanto, muitos timorenses lutaram pelo direito à liberdade de expressão durante a ocupação indonésia. E isso faz com que os timorenses tenham uma história que permite, por exemplo, às novas gerações perceber que há uma luta pelos direitos que vem de trás, que é a história. Não é simplesmente ideias trazidas de fora por uma ONG que está em Timor-Leste. Mas pronto, obviamente que estas ideias vêm também do que se diz cultura, que não é bem cultura como em português, não é? Mas tem mais a ver com a forma de organização social e de justiça que em Timor existe desde há muito tempo. Mas cultura é também um conjunto de valores que não é igual em todo o Timor-Leste, não é? E isso também é preciso perceber. Então, das entrevistas, nós ficamos a perceber que existe a história, existem também ideias que os timorenses aprenderam da internet, da escola, da convivência com outras pessoas de outros países, que nós podemos chamar modernidade, mas também da sua própria cultura, também da sua própria história. Okay. E pode falar-nos um pouco sobre o projeto de investigação sobre a história das relações de solidariedade entre Moçambique e Timor-Leste? Pronto, essa é outra pesquisa que eu fiz, que estou a fazer mais recentemente, porque é para responder a uma falta na história de Timor mais recente sobre os timorenses que viveram em Moçambique durante o tempo da ocupação indonésia. Ou seja, a frente externa timorense estava baseada em Maputo a partir de 75, e eu entrevistei vários desses timorenses que viveram em Moçambique e também os moçambicanos que nessa época deram apoio a Timor-Leste portanto, à frente externa timorense, que saiu, não é, logo depois ou uns dias antes da invasão em 75, em dezembro de 75. Houve logo uma estratégia do presidente Nicolau Lobato de enviar alguns timorenses para fora para dar a conhecer ao mundo que tinha existido esta invasão, não é? E, portanto, na altura foi o Xavier do Amaral, Maria Alcatírio, José Luís Guterres, Roque Rodrigues, Marina... Mas depois existiam também estudantes em Portugal, que eram bolseiros, que estavam já a fazer estudos com bolsas do tempo colonial português, que foram apanhados no meio desta transição democrática em Portugal. E esses estudantes, alguns deles, mais tarde, foram juntar-se a estes membros em Maputo e continuaram os seus estudos em Moçambique. Porquê? Porque na altura em Portugal, com a transição para a democracia, houve muita instabilidade e as bolsas desses estudantes deixaram de receber bolsas. E nessa altura, Moçambique tornou-se independente, em junho de 75, e o primeiro governo, Samora Machel, conheceu o Nicolau Lobato, o Xavier do Amaral, que aliás eu disse há bocado que tinha ido para fora, mas não, ele ficou em Timor. Mas o Xavier do Amaral foi às comemorações de independência de Moçambique, em 75, depois voltou para Timor. Mas esses primeiros líderes fizeram o contacto e depois, mais tarde, foi este grupo. E isso foi importante na altura. O próprio Ramos Horta, que também foi uma das pessoas que saiu, recebeu apoio nos primeiros anos em que ele foi defender a questão de Timor-Leste nas Nações Unidas, com o passaporte moçambicano, com o apoio portanto, do Estado de Moçambique, porque Timor-Leste não era reconhecido como um país, então eles fizeram... Tinha que aproveitar este laço para
para lutar para a causa de Timor. Sim, nas Nações Unidas, para fazer lobby, não é, com os outros países, para Sim. passarem resoluções do Conselho de Segurança que condenassem a Indonésia. Portanto, os países, não só Moçambique, mas Angola e os outros países africanos de língua oficial portuguesa, deram um apoio muito importante nestes primeiros anos. Portugal entrou nos anos 80, depois deu mais apoio, mas inicialmente foram estes países que deram mais apoio. Ok. E depois de tantos anos de trabalho sobre Timor-Leste, como avalia o panorama atual? Em geral? Sim, em geral. Sobre a sociedade timorense? Ou... Sim, o contexto da sociedade timorense. Isso é uma pergunta muito, muito comprida, muito difícil de responder. Pronto, nós falámos sobre a questão da educação. Talvez o que é mais importante em Timor neste momento é que tem uma geração jovem, é uma sociedade muito jovem, com uma percentagem de jovens muito alta, que tem muitas dificuldades por causa da falta de emprego, falta de acesso à educação. Eu acho que essa o que eu acho que é mais importante os líderes timorenses e as instituições timorenses pensarem que futuro, não é, para este país. Fala-se muitas vezes sobre isso, mas realmente acho que a formação e a educação tem de ser realmente a aposta maior, porque esta geração precisa também de trabalho, precisa de perspectivas, não só em Dili, que eu acho que também é outro problema em Timor, é o foco em Dili, mas em todos os outros distritos, não é? Portanto, falou-se muito de descentralização há uns anos atrás, que existiria uma reforma do Estado para que fosse descentralizado, mas isso não aconteceu e eu acho que isso talvez seja um dos problemas maiores. Se houvesse uma maior descentralização do dinheiro, do orçamento, para apoiar os distritos, também criaria mais emprego nos distritos e não existiria esta pressão sobre a cidade de Dili, que também já se torna muito demasiado desordenada, não é? Com pouco ordenamento territorial, com pouco capacidade para absorver tanta população, sem serviços suficientes. Então acho que era preciso pensar nos outros lugares que também são, não é? Que são muito bonitos, que têm muito boas condições, não é? E que poderiam ser mais desenvolvidos. Sim, pois, porque todos se concentram aqui, sem trabalho, sem emprego, sem digamos, sem vida aqui. E... As pessoas não ficam sem vida, as pessoas vivem sempre, mas vivem pior, não é? Entre aspas, sim. Quais são os seus projetos para o futuro relacionados com Timor-Leste? Nós temos no Centro Nacional Chega um projeto em que eu estou a colaborar, que é fazer um curso para as universidades, em conjunto com as universidades timorenses, sobre o relatório Chega e as suas... portanto, eles têm um enfoque muito grande sobre a história da ocupação da Indonésia e também do período da Guerra Civil em Timor. Ensinar isso às gerações mais jovens na universidade, em relação também à questão da educação para a paz e para os direitos humanos. É esse o meu próximo projeto com Timor-Leste, se pode dizer assim. Ajudar a formar professores para ensinar este módulo com o Centro Nacional Chega e as universidades. Que tenha muito sucesso neste projeto. Obrigada. Muito obrigada, Marisa. Obrigada por esta conversa. Obrigada também a todos que nos continuam a ouvir. Encontramos-nos no próximo Timorcast, o podcast do Diligente.